Aquela tarde de sexta-feira começou como qualquer outra no subúrbio do Rio de Janeiro. O céu estava carregado e uma névoa fina cobria o horizonte. O trânsito seguia lento pela Avenida Brasil, enquanto buzinas se misturavam ao barulho de sirenes ao longe. Mas ninguém imaginava que, naquele cenário comum, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Na viatura 4606 da Polícia Militar, 2 soldados recém-formados percorriam o trecho entre Guadalupe e Deodoro. Henrique, 22 anos, e Cássio, 23. Jovens, uniformes impecáveis, cheios de energia e talvez cheios também de autoconfiança precoce. Mais um carro desses no meio da comunidade. Alguém vai aprontar, comentou Henrique ao avistar. Um SUV blindado preto, com vidros escurecidos, que cruzava lentamente pela faixa da direita. O veículo chamava a atenção, não só pelo porte, mas pela ausência de qualquer identificação visível. Não tinha insígnia oficial, nem adesivo de corporação. Apenas uma placa discreta, com final 00. Henrique não pensou 2 vezes. Ligou a sirene e deu o comando para o carro encostar. Vamos ver quem é o doutorzão aí dentro. O carro obedeceu. Encostou calmamente no acostamento, sem pressa, sem agitação. De dentro, um homem negro, de terno escuro e expressão serena, abriu a janela devagar. Boa tarde. Algum problema, senhores? Perguntou com voz baixa, mas firme. Henrique respondeu com a voz um tom acima do necessário. Documento e identidade. Desça do veículo com as mãos à mostra. O homem acenou com a cabeça, sem discutir. Com movimentos calmos, abriu a porta e desceu. Suas mãos estavam visíveis. Sua postura, neutra. Nenhuma pressa, nenhum desafio. Cássio, com a mão próxima à arma, se aproximou. Está armado? Sim, respondeu o homem. Sou militar, porte autorizado. A arma está na cintura, do lado direito. Henrique interrompeu, irritado. Militar de quê? Algum documento para comprovar isso aí? O homem respondeu com calma. Posso pegar minha carteira funcional no bolso interno do paletó? Houve um momento de hesitação. Cássio assentiu. Ele então retirou com todo cuidado a carteira, de couro preta, com um brasão dourado visível. Estendeu para os 2 soldados. Henrique pegou, abriu, leu e congelou. Comandante Elias Monteiro, BOPE, coronel. A garganta de Henrique secou. Cássio se aproximou, espiando por cima do ombro. O mesmo brasão que tantas vezes haviam estudado, nas aulas teóricas agora, brilhava diante deles, nas mãos do homem que acabavam de abordar como se fosse um criminoso qualquer. Mas o pior ainda estava por vir. O silêncio que se instalou ali parecia pesar toneladas. Henrique e Cássio trocaram olhares rápidos, tentando encontrar uma saída para a situação inesperada. A confiança inicial havia evaporado, dando lugar a uma mistura desconfortável de surpresa e constrangimento. Henrique, ainda segurando a carteira funcional, respirou fundo e tentou recuperar o controle da situação. Isso aqui é autêntico? Perguntou, a voz vacilando. Elias, com um olhar firme, respondeu de forma direta, sem levantar a voz. Filho, se duvida, é melhor olhar de novo. Respeito não se exige, se conquista. Aquelas palavras caíram como um golpe invisível. Cássio, que até então mantinha uma postura rígida, sentiu o peso do momento. O olhar de Elias transmitia anos de experiência, autoridade e, principalmente, paciência diante de situações como aquela. Henrique tentou recuperar a compostura e ordenou. Me informe para onde estava indo. Por que não se identificou logo? Elias sorriu levemente, sem traços de ironia. Na minha profissão, nem. Sempre anunciar quem você é, evita a abordagem. E também é um teste para saber como lidam com as pessoas. O clima ficou tenso. Henrique olhou para Cássio, que já começava a suar, visivelmente desconfortável. Você entende a responsabilidade que tem quando segura uma arma? Perguntou Elias com um tom que não permitia resposta fácil. Aquele momento transformou-se em uma aula silenciosa para os 2 jovens policiais. Eles perceberam que a autoridade verdadeira não está no uniforme ou no volume da voz, mas no respeito conquistado com dignidade e atitudes. Antes de se afastar, Elias lançou uma frase que ecoaria por muito tempo entre os presentes e depois em toda a corporação. Guardem essa tarde, porque ela vai ensinar mais do que a academia. Ensinou. A abordagem terminou ali, mas as consequências daquele encontro ainda estavam por vir. Para entender quem é o homem que parou aquele carro na Avenida Brasil, é preciso olhar para trás. Para a história de uma vida que, apesar das dificuldades,
nunca perdeu a dignidade. Elias Monteiro nasceu em Bangu, um bairro marcado pela simplicidade e pelo sofrimento de quem tenta vencer contra todas as probabilidades. Filha única de Dona Marta, uma faxineira incansável que limpava salas de aula de uma escola pública, ela dedicava suas noites a trabalhos extras para garantir que o filho não passasse fome. A casa onde moravam era pequena, com paredes descascadas e um cheiro constante de umidade. O quintal de terra batida servia de palco para os primeiros passos daquele menino que, mesmo cercado de adversidades, guardava um brilho no olhar. Desde cedo, Elias aprendeu que a vida não seria fácil. Aos 8 anos, a tragédia o alcançou quando seu pai foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio entre facções na comunidade da Vila Aliança. O menino viu pela primeira vez o peso da violência que corria solta pelas ruas do Rio. A ausência do pai transformou seu mundo, e a responsabilidade da mãe aumentou, enquanto Elias crescia mais consciente do que o cercava. Apesar das dificuldades, a escola pública onde estudava foi o único lugar onde Elias encontrava alguma esperança. Lá, entre cadernos surrados e carteiras quebradas, ele cultivou o sonho de uma vida melhor, longe das vielas da violência. Mas ele sabia que para realizar esse sonho precisaria ser mais forte que o destino. Aos 18 anos, decidiu entrar para o exército buscando uma saída. Os primeiros meses foram uma batalha diária. Longe da família, Elias enfrentou o frio das noites, a saudade, a fome ocasional e a dura realidade do preconceito institucional. Recrutas faziam piadas maldosas, menosprezavam sua origem humilde e sua cor. Mas ele se manteve firme, nunca se deixando abater, transformando cada desafio em combustível para sua força. A polícia militar foi o próximo passo natural. Determinado, Elias subiu degrau por degrau, não só por mérito, mas pelo compromisso que tinha consigo mesmo e com a comunidade que deixava para trás. Com 30 anos, entrou para o BOPE, um grupo seleto que poucos têm a honra de integrar e que poucos sabem o custo real que isso tem. Nas operações em áreas de risco, Elias esteve na linha de frente. Enfrentou confrontos com traficantes armados, operações que exigiam nervos de aço e decisões que podiam custar vidas a qualquer momento. Perdeu colegas, amigos de farda que tombaram em combate e carregou o peso dessas perdas em silêncio, como um homem que sabe que a missão continua, mesmo quando o coração pesa. Mas a carreira de Elias não foi marcada apenas pelo perigo externo. Ele enfrentou um inimigo interno ainda mais difícil: o racismo estrutural e a corrupção. Em 2017, ele deu um passo que poucos teriam coragem. Denunciou uma rede que atuava dentro da própria polícia militar, envolvendo oficiais de alta patente. Essa atitude custou caro. Elias sofreu isolamento dentro da corporação. Viu antigos aliados se afastarem e foi alvo de ameaças anônimas. A sua família pagou um preço alto. Sua esposa, naquela época lutando contra um câncer agressivo, precisou ser protegida por escoltas. A filha, antes feliz na escola pública do bairro, foi transferida para um colégio particular em outra região. Uma tentativa de garantir segurança e normalidade. Mas Elias nunca recuou. Sua integridade se tornou sua bandeira, e seu nome, uma referência silenciosa para aqueles que desejavam uma polícia mais justa e honesta. A repercussão da denúncia levou à prisão de 4 oficiais de alta patente, um golpe histórico contra a corrupção na PM. Elias não buscou holofotes, evitando entrevistas e convites para eventos públicos. Preferiu que seus atos falassem por ele. Hoje, aos 52 anos, Elias Monteiro continua à frente do BOPE, mora em um bairro simples na Zona Oeste, mantém hábitos discretos, frequenta o mesmo açougue, a mesma padaria e visita regularmente a escola onde a mãe trabalhou por anos. Apesar do cargo de comando, não mudou sua essência, não usa seguranças, não busca luxo. É um homem que sabe que a luta continua e que sua missão vai além da farda. Elias é a prova viva de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível ascender com dignidade e deixar um legado. A abordagem feita pelos 2 jovens policiais não ficou restrita ao breve encontro naquele trecho da Avenida Brasil. Em poucos minutos, a gravação da câmera de segurança de um posto próximo já começava a circular discretamente entre grupos da polícia militar. O vídeo mostrava a sequência: a parada do carro blindado, a tensão inicial dos soldados, a entrega da carteira funcional e, sobretudo, a postura serena e firme do comandante Elias Monteiro. Para muitos, era um momento comum. Para outros, uma lição dura e real. Dentro da corporação, o caso ganhou dimensões que ninguém poderia prever.
Os jovens soldados, Henrique e Cássio, foram chamados a prestar esclarecimentos. Foram convidados para reuniões disciplinares e passaram a frequentar treinamentos específicos, focados em abordagem, respeito à hierarquia e diversidade. O sentimento entre os colegas era dividido. Alguns defendiam os policiais, alegando que a atitude era fruto da pressão do serviço e da rotina estressante. Outros, principalmente oficiais mais experientes e veteranos, viram no episódio um símbolo do preconceito ainda enraizado, mesmo em uma corporação que deveria primar pela igualdade e pelo respeito. Para Henrique e Cássio, aquele episódio foi uma virada definitiva. Ambos admitiram em depoimentos internos que nunca haviam sentido tanta vergonha e arrependimento. Segundo relatos, Cássio disse: "Naquele dia, aprendi que a farda por si só não faz a autoridade. O que constrói respeito é o caráter e a postura." A história de Elias Monteiro passou a ser contada não apenas como a de um comandante exemplar, mas como um símbolo de resistência contra o preconceito velado que ainda assombra as forças de segurança. Elias, por sua vez, não buscou fazer alarde. Preferiu o silêncio, o trabalho no dia a dia e a postura firme de quem sabe que o verdadeiro combate está nas pequenas batalhas. Mas a mensagem daquele dia ecoou muito além das paredes da corporação. Para a sociedade, ficou a reflexão sobre a importância do respeito, da dignidade e do olhar além das aparências. Comandante Elias Monteiro carrega consigo não apenas o peso do cargo, mas também o de uma vida marcada por desafios que vão muito além da rotina policial. Depois daquela abordagem que viralizou silenciosamente dentro da PM e do impacto que causou em seus próprios subordinados, Elias voltou para a sua rotina diária com a mesma humildade que o acompanha desde menino. Morar na zona oeste do Rio, em um bairro tranquilo e pouco badalado, é uma escolha consciente. Ali, entre ruas de casas simples e comércio local, ele mantém hábitos que lembram sua origem. Faz questão de frequentar o mercado da esquina, cumprimentar os vizinhos e ser tratado como um homem comum. Essa normalidade, no entanto, contrasta com a responsabilidade enorme de comandar uma das unidades mais complexas e perigosas do Rio de Janeiro. Afastado das ostentações e dos holofotes, Elias prefere ouvir as histórias dos moradores, entender os problemas reais que vivem e, sobretudo, lembrar do motivo que o levou até ali, a busca por justiça e segurança para todos. Mas não é fácil carregar tudo isso. Ele sabe que o racismo institucional não morreu, apenas mudou de máscara, e que sua cor ainda pesa em olhares, decisões e oportunidades. Em entrevistas restritas e conversas reservadas, Elias fala da dor que sente ao ver colegas sofrendo discriminação, de jovens policiais que ainda carregam preconceitos que ele tenta combater pelo exemplo. E lembra, com voz firme, que a mudança depende de cada um. Não basta ter farda e arma. É preciso ter consciência do papel que exercemos na sociedade. Se não mudarmos dentro, nada muda fora. A família é seu porto seguro. Apesar das dificuldades enfrentadas no passado, hoje ele dedica os momentos livres à esposa e aos filhos. Mantém distância das polêmicas públicas, mas não abre mão de estar presente, de educar pelo exemplo e de construir uma base sólida para a próxima geração. Elias sabe que o caminho é longo, que os preconceitos não desaparecem da noite para o dia, mas confia no poder da resistência silenciosa e da luta constante. Aquele breve encontro na Avenida Brasil não foi apenas um episódio isolado. Tornou-se um ponto de reflexão para toda a polícia militar e, de forma mais ampla, para a sociedade brasileira. A abordagem que expôs um comandante negro do BOPE ao preconceito trouxe à tona questões que muitos prefeririam evitar. Dentro da corporação, passou a circular a necessidade urgente de rever protocolos e atitudes. Treinamentos foram intensificados, focando não apenas na técnica, mas na humanização das abordagens, no respeito à diversidade e à hierarquia verdadeira, baseada no mérito e não em preconceitos. Mais importante, a história de Elias Monteiro ganhou espaço em rodas de conversa, palestras e encontros que buscavam promover uma cultura de tolerância e inclusão. Para a sociedade, aquele episódio serviu como um espelho, mostrando que o racismo estrutural não está apenas nas ruas ou nos bairros periféricos, mas também dentro das instituições que deveriam proteger a todos. Elias, com sua postura discreta, mas firme, tornou-se um símbolo de resistência e esperança, uma voz que ecoa silenciosamente em cada aula, cada missão, cada ação do BOPE. Mas as lições vão além do uniforme.
Elas nos convidam a questionar nossos próprios preconceitos, a olhar o próximo com mais empatia e a reconhecer que o respeito começa no individual. No fundo, aquela abordagem foi um convite para repensar o que significa autoridade, justiça e humanidade. A presença de Elias Monteiro no BOPE vai muito além de sua função de comandante. Ele é, para muitos jovens policiais, uma referência viva de resistência, ética e liderança. Dentro da academia e nas operações, seu nome é citado como exemplo de quem venceu barreiras sociais e institucionais. Jovens policiais negros veem, em Elias, a prova concreta de que é possível ascender, mesmo em ambientes difíceis e carregados de preconceitos. Mas o comandante não se limita a ser apenas um símbolo. Ele investe tempo em treinamentos e palestras, dialogando abertamente com os novos recrutas sobre os desafios que enfrentou, desde o racismo à pressão de comandar uma unidade de elite. Elias reforça que a verdadeira força está no respeito mútuo e na união, e que a transformação só acontece quando cada um está disposto a mudar suas atitudes. Sua visão para o futuro da Polícia Militar é clara e firme. Queremos uma polícia que seja a expressão da sociedade que queremos. Justa, inclusiva, humana, sem espaço para discriminação ou abuso. E apesar das dificuldades, ele acredita que esse futuro está ao alcance, passo a passo, com coragem e determinação. O legado que Elias constrói hoje é, portanto, um convite para que a instituição e a sociedade caminhem juntas rumo a dias melhores. A história daquele dia na Avenida Brasil não é apenas sobre uma abordagem policial que deu errado. É sobre o que ela revela de mais profundo em nossa sociedade. O desafio constante de enfrentar preconceitos que ainda insistem em atravessar o caminho daqueles que buscam justiça e respeito. Elias Monteiro, com sua trajetória marcada por luta, resistência e coragem, é um exemplo de que a mudança é possível mesmo quando parece difícil demais. Ele mostra que o respeito verdadeiro se conquista com dignidade e ações, não com gritos ou julgamentos precipitados. Mas essa não é uma história para ser apenas ouvida. É uma história para nos fazer pensar e agir. E agora eu quero saber, de você. Você já viveu ou presenciou uma situação parecida? Como reagiu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua voz é importante para que possamos construir uma sociedade mais justa. Se esse vídeo tocou você, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber conteúdos que mostram a realidade, que muita gente tenta esconder e não vai embora ainda. No próximo vídeo vamos contar outra história impactante que vai mudar a forma como você vê as forças de segurança no Brasil. Clique aqui para assistir. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.